Graça e paz, queridos. Hoje nós estamos aqui no nosso aplicativo para falar sobre dons espirituais. Nós cremos que esses dons são atuais para a igreja hoje. Diferente de alguns irmãos cessacionistas que creem que os dons cessaram e ficou para a era apostólica, nós acreditamos que os dons eles são atuais, eles são para os dias de hoje. Por que nós cremos assim? Primeiro, porque a Bíblia fala a respeito desses dons. E Paulo fala para a gente buscar esses dons. Os dons do Espírito Santo são para edificação da igreja. Outra questão é que a gente vê que ao longo de toda a história, esses dons eles estiveram presentes na igreja. Por exemplo, a gente vê Orígenes, ali no século II, falando a respeito desses dons. Esses dons, eles estavam presentes naquela igreja. A gente também vê, por exemplo, a São João Crisóstomo, ali no século IV. Ele falava que durante os cultos, as pessoas chegavam a falar em persa, em latim, pelo Espírito Santo. Ou seja, línguas que aqueles irmãos não dominavam, não sabiam, mas pelo Espírito Santo, eles conseguiam comunicar aquela língua. Outro, por exemplo, irmão que esteve, por exemplo, no século XVI, Martinho Lutero. No livro Pentecostes, a gente vai ver que Martinho Lutero não só falava em línguas, como também profetizava. Ou seja, os dons eles estão na Bíblia e eles também estão na história da igreja. Outra questão é que a gente não vê nenhum versículo bíblico, nenhuma passagem sequer, dizendo que os dons espirituais eles teriam um tempo em que eles cessariam. Não existe isso na Bíblia. Muito pelo contrário, a gente vê um incentivo do apóstolo Paulo pedindo para os irmãos buscarem os melhores dons. Por que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso porque os dons eles são para a edificação da igreja. Se você pegar o dom de profetizar, ninguém vai profetizar para si mesmo. Por quê? Porque é um dom para a edificação do meu próximo, do meu irmão. Outro dom, por exemplo, que a gente poderia citar aqui, o dom de curar. Ninguém que tem o dom de cura a si mesmo, mas ele usa aquele dom para curar outros irmãos. Então, a gente vê nas Sagradas Escrituras que os dons espirituais, eles precisam ser buscados, mas há um dom espiritual, aquele que é mais evidente, aquele que é sempre mais falado, que é o dom de línguas estranhas. A Bíblia fala, Paulo fala, em 1 Coríntios, no capítulo 11, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais. E quando ele vai falar acerca do falar em línguas, ele fala que aquele que fala em línguas, fala em espírito. E a Deus ele comunica. Ou seja, o dom de línguas ele serve para eu falar e o meu entendimento ele fica nulo. O dom de línguas ele serve para me comunicar com Deus. E Paulo fala que quando eu uso esse tipo de dom, então eu uso para a minha edificação. Veja, Paulo fala que tem um dom espiritual, que é o dom de falar em línguas, que é usado para edificação pessoal. E Paulo fala que ele orava em línguas mais do que todos os irmãos. E ele glorificava a Deus por isso. É claro que Paulo está falando aquilo para incentivar os irmãos de Corinto a buscarem os dons espirituais. Embora aquela igreja, a gente saiba, que tinha ali as suas dificuldades e os seus problemas, não sabendo administrar os dons espirituais dentro da comunidade, a gente não vê em nenhum momento Paulo pedindo para eles pararem de falar em línguas, pedindo para eles pararem de profetizar. Não. O que a gente vê é Paulo organizando aquela comunidade em como usar os dons espirituais. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente saber que os dons espirituais eles são para os nossos dias. Os dons espirituais são para edificação do meu próximo, são para edificação da igreja. E os dons espirituais, eles não têm como objetivo uma promoção individual.
não é porque eu tenho um dom espiritual, não é porque eu faço uso de um dom que o Espírito me deu, que eu sou mais espiritual do que aquele que não tem um dom. Não é isso que Paulo está falando. Mas Paulo incentiva os irmãos a buscarem os dons espirituais, não para uma promoção pessoal, não para o meu nome ser engrandecido, não para o meu nome soar um pouco mais espiritual, não. Paulo incentiva nós buscarmos os dons espirituais porque Paulo sabe que quando os dons estão na igreja, o povo está sendo edificado. Que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Até o próximo. Deus te abençoe.